Amém. Que bom a gente poder estar junto mais uma vez, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Para mim é uma honra, estar junto com vocês, poder dizer que Deus tem propósito em tudo isso que está acontecendo, que são tempos onde nos proporcionam a oportunidade de fazer coisas diferentes, de podermos, na realidade, nos mover no sobrenatural. São dias que, para alguns, são dias de temor, mas para nós é dia de alegria, onde a gente pode aprender, onde a gente pode ver que Deus tem usado esses dias de uma forma sobrenatural para abençoar a igreja. A grande verdade é que Deus tem nos abençoado. Amém? Eu queria, antes da gente entrar na palavra, que a gente pudesse orar, colocar nossas vidas diante de Deus. Eu queria que você, aí onde você está, orasse juntamente comigo como igreja, você que está nos ouvindo, você que está visitando, que Deus possa realmente, se mover no nosso meio. Pai, nós colocamos, ó Deus amado, a Tua palavra, porque ela é Tua, na Tua presença. Pai, nós colocamos cada um de nós diante de Ti, Senhor. Nós colocamos, ó Deus amado, a igreja, Senhor, na tua presença, Senhor. Colocamos, ó Deus amado, tudo aquilo que envolve, Senhor amado, essa reunião. Colocamos diante de Ti, Senhor amado, e nós Te damos, ó Deus amado, ó Deus, a autoridade, ó Deus amado, e o controle, Deus amado, para que Tu possas, Senhor amado, verdadeiramente reinar no nosso meio. É isso, Senhor, que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu queria que você prestasse bem atenção, para você não se perder naquilo que a gente vai falar, porque eu vou tentar entrar em vários assuntos que eu entendo ser importante. Esses dias são muito, muito, muito importantes para nós, e eu queria que você atentasse e, se for o caso, que você pudesse fazer uma revisão dessa palavra, com mais calma mais na frente. Mas eu queria entrar num assunto que mexeu muito comigo a semana passada. A semana passada eu estava olhando o Instagram da igreja e eu vi uma cena que eu achei muito legal. Eu vi uma cena de uma pastora com um pastor, que inclusive já vieram aqui na igreja, e eles estavam brincando com os filhos. Eles colocaram lá o celular num lugarzinho lá, e eles, cada um, no louvor, cada um fazia uma graça, Ela passava dançando, Passava com o filho nas costas, e eu vi aquilo e achei muito forte, porque eu lembrei de algumas coisas da minha vida, e eu queria compartilhar isso, Infelizmente, eu tive um período difícil, um período de problema no meu casamento, Logo quando os meus filhos, eles eram bem novos, Na realidade, eu preciso assumir isso. Eu errei muito, Eu fiz do meu lar um lugar que não era um lugar desejável, não era um lugar para criança. E quando eu vi essa cena desses dois pastores brincando com os filhos sorrindo, Aquela maior alegria, eu senti lá dentro de mim algo muito ruim, porque eu lembrei que eu poderia ter sido da mesma forma um pai presente, um pai, amigável, um pai que gerava no lar, um lugar onde não somente os filhos queriam estar, mas onde minha esposa, onde todas as pessoas que nos conheciam queriam estar. E é em cima disso que eu queria que você tirasse algumas lições. Nós estamos num período de Páscoa, Esse é um período maravilhoso de Deus. É um período onde a gente experimenta algumas coisas acontecendo na terra como nunca aconteceu. Normalmente as pessoas no período de Páscoa, elas vão comprar ovinho, comprar chocolate, e vão fazer isso, vão fazer aquilo outro, pegam o feriado e vão viajar. Na realidade, o povo se preocupa com tudo menos em saber o que significa, o que é Páscoa. E eu queria envolver essa palavra de hoje, eu queria entrar nessa coisa de pai e filho, na responsabilidade que nós temos de sermos o sacerdote dentro de casa. Eu queria envolver, na realidade, o significado da Páscoa, e queria realmente elencar tudo aquilo que aconteceu na cruz, e de uma forma bem sucinta e bem resumida, eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, A grande verdade é que a Páscoa, ela foi uma festa, ou foi um momento que o próprio Deus instituiu para o povo judeu, o povo de Israel, que estava preso, que estava escravo no Egito. E aí o Senhor estabelece que eles deveriam, naquela noite, matar um cordeiro,
né? Um cordeiro deveria ser imolado, e esse cordeiro é por casa. E se a família não fosse muito grande, o que ia acontecer? Eles poderiam juntar 2 famílias para que não houvesse desperdício, mas que todo mundo pudesse se alimentar, pudesse festejar. E o sangue daquele cordeiro seria feito um sinal nos umbrais das portas, porque a Bíblia fala que o anjo da morte ia passar, e naquele dia as casas que tivessem sido marcadas com o anjo da morte, o que ia acontecer? Seriam poupados, porque os primogênitos seriam mortos. Então a gente entende claramente que a Páscoa, ela fala de saída, né? Em alguns casos a gente pode até colocar que a Páscoa é um poupar da vida das pessoas. E naqueles dias o que aconteceu, o povo judeu, né, o povo de Israel, eles se reuniram de casa por casa, e eles ficaram em casa, e eles mataram aquele cordeiro. E é muito importante a gente observar que não foi um coelho, e nem havia ovos, e muito menos de chocolate, né? As tradições e o comércio, eles fazem tudo para mudar, e quando muda realmente as coisas, porque o cordeiro que foi imolado naqueles dias, a Bíblia diz que era um animal impuro, e inclusive deveria ser um cordeiro sem defeito, porque ele era oferecido a Deus. E a própria palavra no livro de Deuteronômio, de Levítico, ela explana claramente que o coelho, na realidade, era um animal impuro que não deveria nem ser comido. Então, hoje, distorceram totalmente o significado. E naquele dia, um cordeiro foi oferecido, um cordeiro foi imolado, para que esse cordeiro tivesse o sangue e tudo aspergido, e inclusive marcasse os umbrais das portas das casas do povo de Deus. E toda vez que o anjo chegasse em todas as casas, ele olhava, e se tivesse a marca do sangue, aquele lá seria poupado, e o primogênito não seria morto. Mas o povo egípcio, todo ele, inclusive a casa de Faraó, todos os primogênitos foram mortos. Por quê? Porque eles não tinham sangue nem a marca nos umbrais da porta. Então a gente vê que essa festa, na realidade, não foi uma festa na época de Jesus, mas era uma festa que o povo ele comemorava há muito tempo. E Jesus, na realidade, ele foi imolado justamente nessa festa, porque era uma festa de significado, e tudo aquilo que Jesus fez também tem significado. Então é muito importante para nós a gente atentar para aquilo que Deus quer ministrar no nosso coração nessa noite, porque muitas vezes nós perecemos por falta de conhecimento. E assim como eu comecei falando sobre a minha casa, sobre o pai que eu naquele momento eu fui, e não foi um pai que eu na realidade me envergonho, né? Não é coisa de falar, mas todo mundo teve culpa. Talvez até todo mundo tenha tido culpa, mas a grande verdade é que eu preciso assumir a minha responsabilidade como sacerdote, e na realidade eu não tive um comportamento, eu não tive escolha, eu não tive atitudes nas quais hoje eu pudesse me envergonhar, ficar em paz com aquilo que eu fiz. Então, quando eu vi aquela cena daquela pastora com os meninos tudo brincando, né? A gente vê que nesse período agora de Páscoa, na realidade, querendo ou não, as famílias elas foram orientadas, elas foram forçadas, elas foram atraídas para estar dentro de casa. Então é nesse dentro de casa que eu queria focar uma parte da palavra. Quando o Senhor ele chama o povo, ele chamou o povo e mandou o povo que ficasse dentro de casa. Então eu queria que você entendesse que algumas coisas elas não acontecem, aleatoriamente, ou não acontece para que a gente não possa parar e meditar e falar: Deus, o que é que eu posso tirar de proveito nesse momento? Assim como naquela Páscoa, nessa Páscoa, a primeira Páscoa não tem nenhum tipo de festa cristã. Na nossa igreja a gente faz uma peça que é fora de série. É algo maravilhoso, é algo realmente fantástico, é algo que eu fico olhando: Deus, como pode esse povo fazer isso? Mas nesse período ninguém fez. Nesse período todo mundo está em casa. Até mesmo nesse momento você está me ouvindo aonde? É na sua casa. Então na realidade essa tem sido uma Páscoa diferente. Agora Deus, o que Ele quer nos ensinar com relação a isso?
né? Com relação os pastores que passavam brincando com os filhos, né? E eu via que os filhos tinham a maior alegria. No meu caso, na minha época, eu tenho certeza que tanto a Nicole, se ela tivesse que dar um palpite, ela pedia para a mãe separar, porque o meu lar não era um lugar bom. O Fernando mesmo, quantas vezes ele sofreu porque via, sabe, o nosso comportamento dentro de casa. E eu queria, sabe, que você analisasse qual é o seu comportamento dentro de casa. Sabe, nessa Páscoa que você foi chamado, sabe, para diante do Senhor Jesus, realmente que esse significado, que essa graça que significa essa crucificação, essa Páscoa de agora, né? Se isso tem tido significado na tua vida, se você tem sido esse sacerdote, sabe, que igual esses pastores que estavam brincando com o filho, dançando, carregando nas costas, fazendo alegria dentro de casa, ou na realidade você era o Júlio, antigamente, onde a família na realidade não tinha nem prazer. A família não conseguia entender o significado de um lar, não conseguia entender o significado de ficar em casa. Então eu queria que você analisasse comigo, porque muitas vezes a gente faz algumas coisas, inclusive certas, e acha que porque a gente acerta numa área, a gente não precisa e não vai ter que prestar conta de outras áreas, e inclusive essas áreas é a sua casa, essas áreas são os seus filhos. A Bíblia diz, olha, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se apartar dele. Né? Eu queria ler um texto, e esse texto é muito importante, ele está no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 20, versículo 12. E eu queria que você prestasse bem atenção nessa história, e a gente vai aprender com relação a isso, né? Nesse tempo, Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa e todo o seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Sabe, querido, nós estamos sendo chamados para ter dentro de casa. Então a sua casa, na realidade, é um lugar para você e para a sua família. Então o que a gente começa tirando como lição? Assim como o povo na Páscoa foi chamado para estar em casa, e foi chamado para que tivesse só a família. Se fosse uma família, ela fosse pequena, para não desperdiçar o cordeiro, podia juntar 2 famílias pequenas. Ou seja, Deus na realidade, Ele tem o desejo de organizar a nossa casa, né? Quando nós temos o nosso lar, algumas coisas, isso faz parte, não é da vizinhança, mas faz parte da sua vida com a sua esposa, faz parte da sua vida, da sua esposa e dos seus filhos. Por quê? Porque você precisa aprender a dividir as responsabilidades, inclusive em alguns momentos, dividir inclusive a decisão de tomar algumas decisões, dividir na realidade até a sua autoridade, porque muitas vezes a gente acha que porque nós somos o cabeça, nós não podemos dividir a autoridade. Não, nós podemos e devemos dividir a autoridade, porque quanto mais pessoas do nosso lar aprendem, amadurecem, sabe, maior vai ser a possibilidade de nós não errarmos. Mas o que Ezequias fez, ele recebeu pessoas de fora, pessoas que não eram amigas, pessoas que na realidade não tinham nenhum tipo de compromisso com ele. E o que ele fez? Ele mostrou toda a casa. Sabe, isso fala que nós devemos guardar a nossa casa. Fala que algumas coisas cabe somente à nossa família. Não cabe espalhar, não cabe a publicar, não, é só a nossa família. Alguns problemas, algumas dificuldades, cabe só à nossa família. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: que vieram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo. Eles vieram e viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Então
disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, e até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ou seja, Ezequias, ele estava preocupado só com os seus dias, em que houvesse paz nos seus dias. Ele vai e faz a besteira toda, e era um cara que estava acostumado a chorar para não morrer, porque Deus deu uma palavra que ele ia morrer. Ele foi lá, chorou, clamou, e Deus foi e prolongou os dias de vida de Ezequias. Ou seja, ele era um homem que era acostumado a interceder, mas nessa hora ele não se preocupou com seus filhos, ele se preocupou com aquilo que estava acontecendo nos seus dias. E aí a pergunta vem para nós: assim como aquele casal estava dançando com os filhos, brincando com os filhos, sabe, gerando em casa um ambiente agradável, Ezequias estava como eu estava anteriormente, gerando em casa um lugar de maldição, gerando em casa o inferno, gerando em casa um lugar que meus filhos não se sentiam bem. Mas a pergunta vem para nós hoje: será que nós não estamos como Ezequias, preocupados só conosco? Será que nós não somos como Ezequias, aquele cara que não se preocupa com a sua geração, ele não se preocupa com os seus filhos? Ah não, hoje eu estou na presença de Deus, não está tranquilo, hoje eu sou um líder, sou um pastor, hoje eu sou o ministro na casa de Deus, hoje eu toco no louvor, mas eu não estou preocupado com os meus filhos. Querido, não funciona assim. Não funciona assim. Sabe, ele na realidade, ele entregou a sua geração por causa de quê? Por causa do seu orgulho, porque ele estava pensando somente nele. Sabe como tem sido você na sua casa? Talvez você seja um pastor, talvez você seja um líder, e como você é em casa. Eu não estou perguntando como você é fora, porque Ezequias foi tido como um bom rei. Ezequias foi tido como uma pessoa boa, como uma pessoa inclusive de princípio, um homem que chorava, que orava, que buscava a face do Senhor. Mas a pergunta é: quem foi ele como pai? Quem foi ele como esposo? Talvez você esteja ganhando o mundo inteiro, talvez você tenha fama, mas você tenha fama dentro da sua casa. Quando você chega em casa, os seus filhos se sentem bem. A sua esposa, ela almeja por aquele momento que você chega em casa. Quem é você dentro da sua casa? Quem é você dentro da sua casa? Eu não estou falando para você ser o bobão da corte, que os seus filhos fazem o que querem. Não é isso, irmão. Não é isso. Você tem que se impor, você tem que colocar a correção no momento certo, mas você precisa ser um homem de Deus, você precisa ser bênção na tua casa. Você precisa ser aquela pessoa que os teus filhos olham e falam assim: não, é meu pai, é meu pai. Ezequias, ele não se preocupou com a sua próxima geração. Sabe, querido, eu queria que você entendesse: a gente está fazendo tudo na igreja, a gente está colocando tudo em ordem. Vai chegar um dia que nós não estaremos mais aqui, mas os nossos filhos vão estar. E o que você faz para isso? O que você facilita para que eles sejam beneficiados com isso? Nós temos nos preocupado, sabe, com a nossa geração. Jesus, ele mostra que nós temos que nos preocupar com a próxima geração. Jesus, ele vai e ora pelos discípulos, ele fala: pai, eu oro por esses, para que tu o guardes, porque tu me deste esses homens, tu me confiastes, e eu oro, eu peço por eles. Mas eu também, pai, eu peço por aqueles que irão de vir, por aqueles que vão se converter, por aqueles lá da casa do pai, eu peço por ele também. Ou seja, Jesus, ele estava se preocupando com as próximas gerações. Quando Deus ele manda o seu filho, ele está se preocupando conosco, que éramos e que somos próximas gerações, e com as próximas gerações. Sabe, Deus, ele tem nos chamado para que nós, nesse momento de Páscoa, onde na realidade se comemora, sabe, esse momento de sair da escravidão,
e entrar para um tempo de liberdade, de chamado, um tempo onde nós podemos ser realmente um só rebanho, porque naquele momento foi o que aconteceu, aquele povo de Deus saiu e se tornou um rebanho. Aquele povo tinha um nível de vida, de escravidão, e na passagem, sabe, e depois dessa celebração ele experimentou algo novo. Nesses dias Deus tem nos chamado para dentro de casa. E por que Deus tem nos chamado para dentro de casa? Por que tudo isso aconteceu? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então você precisa entender que esse momento coopera para a sua vida em Deus. Que esse momento coopera para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, querido. Sabe, esse episódio daquela Páscoa faz muito tempo que aconteceu, mas muito tempo. Mas continua trazendo vida e continua trazendo ensino para nós. Sabe, assim como naquela Páscoa, sabe, muitas pessoas foram chamadas e elas não atenderam o chamado de Deus, elas não prestaram atenção ao chamado de Deus, ficaram para trás. O próprio Faraó passou pela maior dor que ele podia passar, que foi de perder o seu primogênito. Quando nós falamos de primogênito, nós falamos não somente de filho primeiro. Você pode falar assim: pastor, mas eu nem tenho filho. Tá, mas o que está em primeiro lugar na tua vida? O que está ocupando um lugar de relevância na tua vida? O que realmente atrai, sabe, as tuas atenções na sua vida? O que significa essa primeiritude na tua vida? Será que se você não der ouvido ao chamado do Senhor para sair desse lugar de pecado, será que esse primeiro não vai ser sacado? Será que esse primeiro não vai encontrar com a morte? O Senhor, Ele tem nos chamado, sabe, a entender isso. Querido, olha, nunca, talvez na história da humanidade aconteceu isso, onde todas as famílias estão sendo chamadas para estar dentro de casa. Essa Páscoa que podia ser com teatro, podia ser com muito movimento, com muita saída, essa Páscoa está se reduzindo a quê? Ficar dentro de casa. Né? Os coelhos perderam o seu pedestal, os ovos perderam o seu pedestal. Para quê? Para que você pudesse atentar para quem na realidade tem significado nessa Páscoa, que é você, que sou eu e que é Jesus nas nossas vidas. Então é muito importante que a gente atente para isso. Ezequias não se preocupou. Ele, quando falou que eram os filhos dele que iam experimentar, que iam virar inclusive escravo, ele falou: pô, boa essa palavra, porque eu estava pensando aqui, nos meus dias não vai ter problema. Ou seja, ele não se preocupou com a sua geração. Querido, você se preocupa com a sua geração? Você se preocupa com a sua geração? Sabe, um dia, eu conversando com a Cláudia, ela falou assim: olha, a gente podia ter colocado os nossos filhos para aprender música, né? Porque isso ia ser bom para eles. A gente podia ter investido muito mais nos nossos filhos. E eu pergunto para você: você tem investido no seu filho? Você realmente tem procurado gerar nele essa fé que move montanhas? Você tem gerado no teu filho esse temor? Ele tem visto na sua vida esse desejo de agradar a Deus? Você tem gerado isso nele? Você, por exemplo, tem pagado aula de música para os seus filhos? Tem criança que ela está disposta a aprender e aprende quando criança. Mas às vezes os pais não colocam as crianças para aprender, às vezes os pais não motivam, às vezes os pais não fazem nada para que isso aconteça. Mas a grande verdade é que a responsabilidade de apresentar o futuro para a criança é sua, querido, é sua. Jesus deixa bem claro: Pai, eu peço por esse, mas eu peço por aqueles que vêm lá da casa do Pai. Eu peço por aquelas crianças, eu peço por aquele que vai estar ouvindo lá o Júlio. Porque eu conheço ele antes dele nascer, eu peço por eles. Eu peço por eles. Jesus estava preocupado com essa geração. Apesar de ter vivido em outra geração, apesar de viver também nessa e em todas as gerações. Mas a pergunta é: quem é você na sua casa? Você é um pai igual a Ezequias ou você é um pai igual a Jesus? Você é um pai igual a Ezequias ou você é um pai igual ao próprio Senhor? Sabe, muitas vezes a gente fica refém dos filhos, mas a Bíblia diz que Jesus dá uma parábola do filho pródigo. Quando o filho quis sair, o pai não ficou chorando: quer ir? Vai, deixou ir. Mas o pai ficou. Sabe, querido, muitas vezes nós precisamos assumir nossa posição para que os nossos filhos entendam onde é que é o lugar de paz.
O filho pródigo, quando ele acorda para tudo, quando ele cai em si, porque ele estava fora, estava tomado por tudo que o mundo oferece. Quando ele caiu em si, o que ele fala? Lá na casa do meu pai, nem os nossos empregados viviam igual eu vivo agora. Então eu vou voltar para lá e vou viver pelo menos igual dos meus empregados. Sabe, aquele mesmo filho que saiu, ele sabe onde é que é o lugar de refúgio. Ele sabe onde é o lugar onde ele é suprido. E Deus, ele tem nos chamado para esses dias que nós estamos em casa, pararmos e analisarmos como nós temos sido dentro de casa. Na minha época, infelizmente, sabe, era muita briga, muita ignorância, tudo que não presta, eu provoquei na minha casa. Hoje eu tenho vergonha disso. Hoje eu não tenho nenhum tipo de orgulho de lembrar disso. Mas eu queria, sabe, chamar a sua atenção. Será que você não está sendo igual a Ezequias? Será que você não está sendo igual eu sou? Talvez você é esposa, talvez você é filho. Será que você não está sendo igual eu fui? Então é muito importante nesses dias nos quais, sabe, a gente comemora a Páscoa, que fala de saída, fala de mudança, fala de mudar de situação, fala de ir para um lugar diferente, que você possa entrar num lugar diferente, querido, né? Ah, pastor, mas é muito difícil o que está acontecendo. Não tem problema, querido. O problema, na realidade, o que rege a nossa vida, não é a situação, não são as circunstâncias, mas o que rege a nossa vida é aquilo que Deus está nos ensinando, aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Quando eu vi aquela pastora brincando com os filhos, né, na frente do celular, um hino tocando, e ela passava, e depois ele passava, né, dançando, aí de repente ela passava com criança. Irmão, eu fiquei com vergonha de mim. Eu fiquei com vergonha porque eu lembrei dos tempos nos quais eu não fiz isso com os meus filhos. Hoje é bem certo que eu faço tudo para investir na vida dos meus filhos. Eu faço tudo para apoiá-los no reino de Deus. Faço tudo para ser um bom exemplo para eles. Sabe, para propiciar algo para eles. E na realidade também invisto para que eles tenham, sabe, esse tempo diante de Deus, sabe, de qualidade. Porque eu entendo isso. Porque o que eu quero não é só para mim. Porque o que Jesus quis não foi só para ele. O que Deus quis não foi só para ele. Mas Deus quis abençoar você e quis me abençoar. É isso que Deus ele tem para nós. Eu queria continuar lendo um outro texto. Está lá no livro de João, capítulo 19, versículo 17. Trazendo também para os dias de hoje, né, na sexta-feira, que é o dia onde Jesus ele foi crucificado. A Bíblia deixa bem claro que ele não está mais na cruz, mas a proposta da cruz é viva até hoje. Diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, escrevi. Querido, a grande verdade é que esse texto, apesar de ser conhecido, né, por música, é conhecido por filme, é conhecido por conversas, muitas vezes ele não consegue chegar aonde Deus quer que ele chegue em nossas vidas. A grande verdade é que tudo o que aconteceu naqueles dias estava programado no coração de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, assim como na primeira Páscoa, o Senhor ele fala de um cordeiro, e que esse cordeiro ele ia fazer a diferença.
Assim como Deus ele instituiu todas as leis e as regras de oferta e de sacrifício, Deus instituiu que haveria de ser entregue um cordeiro para a paga dos pecados. E Deus ele não reverteu essa lei. Deus não voltou atrás dessa lei. Mas Deus ele começou a olhar do alto céu e ele viu que o homem não era capaz de pagar pelos seus próprios pecados. Ele viu que a humanidade estava perdida, na sua ganância, no seu orgulho, na sua soberba, na sua altivez, na sua dureza de coração. E o que Deus faz? Ele resolve mandar o seu filho Jesus. A Bíblia deixa clara que, através de vários profetas, isso foi profetizado. O próprio João, quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós, nação brasileira, essa frase é comum até para quem nunca leu a Bíblia. A gente está acostumado a ouvir: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos lugares diz a mesma coisa? Mas em quantos lugares essa palavra tem realmente o significado? Quem é esse Cordeiro? Esse Cordeiro é Jesus, o Filho de Deus. Porque o Senhor, ele se preocupou com gerações. Ele não foi igual a Ezequias, não foi, muitas vezes como nós, que nos preocupamos só com a nossa geração, com o nosso momento. Não nos preocupamos em deixar um legado. Deus se preocupou. Deus se preocupou com essa geração de hoje. Deus se preocupou com a tua casa, se preocupou com a sua família. Deus sabia que num determinado momento na história, Ele sabia que você estaria dentro de casa. Ele sabia que eu estaria aqui pregando sobre isso. Porque Ele tem domínio de todas as coisas. Ele planeja todas as coisas. Talvez nessa Páscoa seja um período na tua vida que você decida, experimentar esse sair da escravidão, entrar num lugar de vida, entrar num lugar de graça, aproveitando esse cordeiro que foi imolado, o entendimento da verdade que Jesus, ele é o caminho, que ele é a vida. Jesus tinha domínio de todas as coisas. Jesus, ele vem como um cordeiro. E um cordeiro não faz esparafato, não sai correndo atrás de ninguém, não. Esse cordeiro se sujeitou, esse cordeiro amou. Esse cordeiro sabia claramente que ele era o propósito de Deus. E acima de tudo, Deus, ele oferta esse cordeiro pela tua, pela minha, pela nossa vida. Porque ele sabia que a única maneira de colher filhos é plantar um filho. A única maneira de colher amor é plantar amor. A única maneira de colher servos, colher filhos, colher vida é plantar vida. E o Senhor vai e semeia o seu filho. Foi um momento de dor, foi terrível, querido. Um momento de humilhação, foi humilhado, para carregar sobre si todas as humilhações que você, que eu já geramos nos outros, já fomos humilhados. Ele não fez acepção de pessoas, mas Ele curou, Ele recebeu, Ele se entregou. Ele foi essa oferta, pelo pecado de muitos, porque a Bíblia diz de muitos, porque essa oferta só vale para aqueles que o aceitarem. Querido, esses são dias significativos. Eu lembro que quando antes de me converter, eu assistia aqueles filmes de Paixão de Cristo, e eu falava: mãe, mas por que ninguém fez nada? Por que os discípulos não entram no meio e parte a cabeça do pescoço de um sujeito desse? Se eu tivesse lá, eu faria. Mas aí, quando chegava no sábado, eu já estava esquecendo. No domingo, eu já estava mais esquecido. No decorrer da semana, não estava mais nem lembrando de Jesus. Quantas pessoas fazem do mesmo jeito? Talvez você seja essa pessoa. Talvez você vá lá para a missa do galo, né? Você participa de várias cerimônias, mas não lembra realmente aquele que é autor da vida. Não lembra dele. Quantas pessoas fazem alguns rituais, principalmente no Nordeste do nosso país, aqueles rituais que ficam se martirizando, dando chicotada com peça de ferro até sair sangue nas costas. Isso na sexta-feira. Porque eles fazem esse ritual de martírio, mas na realidade o que está importando para ele é o martírio.
E eles esquecem que o preço que deveria ser pago já foi pago. Quando eu tento pagar o preço novamente, eu estou anulando o preço que foi pago na cruz. O preço que deveria ser pago foi pago uma só vez. E o preço que foi pago uma só vez, ele vale para todos nós que o aceitarmos. E as mesmas pessoas que debaixo desse ritual, quando chega no sábado, eles inventaram o sábado de aleluia. Não sei onde tiraram essa aleluia, mas inventaram o sábado de aleluia. E aí eles vão roubar a galinha. Querido, as coisas de Deus são santas. As coisas de Deus têm significado. Sabe, quando você vê Pilatos colocando lá rei dos judeus, os fariseus, o povo religioso ficou louco. Não, ele diz, ele não é o nosso rei. Mas o rei vai lá e fala, não, ele é o rei, eu coloquei, ninguém tira mais. Tudo tinha propósito, Deus tinha domínio de todas as coisas. Aquela sexta-feira foi uma sexta-feira de terror, aquela sexta-feira foi uma sexta-feira de solidão para alguns. Eu imagino Maria e João ali diante daquela cena horrível, para Maria ver Jesus sendo crucificado, ele apanhando, sendo humilhado, sem ter feito nada, simplesmente porque amou, porque se entregou. E você não vê Jesus reagindo, mas ele foi como um cordeiro mudo, sem reclamar, sem discutir, sem revidar, e vai para o Calvário, vai para a cruz. A Bíblia diz que houve trevas densas durante o dia. Lá no passado, uma das 10 pragas também foi treva. Agora aquela Páscoa passou, mas essa Páscoa que Jesus na realidade foi o cordeiro imolado, essa perdura, essa produz vida para todo aquele que crê, para todo aquele que o aceitar, para todo aquele que quiser estar em Cristo Jesus. A cruz foi outro ensino. Jesus mostra claramente que ele não veio obrigar ninguém a aceitá-lo. Havia 2 pecadores, 2 homens que tinham feito por onde estar na cruz, porque a cruz era lugar de alguém que fosse criminoso, de alguém que tivesse cometido delito. E Jesus estava lá inocente. E um daqueles homens diz, ei, você não é rei? Não tem a plaquinha de rei? Por que você não tira a gente daqui? Como muitas pessoas hoje gostam de ficar brincando com a realidade do mundo. Cadê? Por que vocês não oram? Por que vocês não oram? Por que vocês não oram para essa praga ir embora? A gente está orando, querido. Por que vocês não fazem isso? Cadê Deus? Tu não é Deus? Por que tu não faz alguma coisa? As pessoas fazem isso. Por quê? Porque não conhecem a presença de Deus. A Bíblia diz que naqueles dias muitas pessoas não creram. Naqueles dias muitas pessoas inclusive não foram curadas. Mas muitas outras foram curadas. Porque isso é para quem quer, para quem crê. E Jesus não discute com aquele ladrão. Jesus não discute com ele. Sabe, aquilo que é maravilhoso em Jesus é que ele respeita você. Até se você não o quiser, até se você virar as costas para ele, ele te respeita. Mas não é pelo fato dele te respeitar que ele muda a sua palavra. Ele não muda a sua palavra, mas ele respeita você, querido. E a Bíblia deixa bem clara que naquele momento, Jesus conversa com aqueles 2 homens. E um deles fala, Senhor, quando tu estiver no paraíso, lá no teu reino, lembra de mim. E o que Jesus faz? Aquele que escarnecia, Jesus deixa ele com a opinião, com a decisão dele. Se você é aquele que escarnece, se você é aquele que fala, eu tenho a minha religião, não quero saber disso, não, eu vou continuando ser o pai doido dentro de casa, eu vou continuar bebendo, arregaçando na minha casa, porque sou eu que mando, sou eu que faço. O Senhor te respeita, mas você vai colher pela semente que você planta, queridão. Mas se você na realidade é como aquele outro que reconheceu que Jesus não tinha feito nada, e você chega e fala, Senhor, lembra de mim. Aquele rapaz não tinha tempo para ser batizado, para ir para a escola de líderes, não tinha tempo para cantar no louvor, não teve tempo para nada. Mas a Bíblia fala que ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Na realidade, a cruz, um lugar de humilhação, um lugar de dor, um lugar que mexeu com toda a estrutura espiritual, foi o lugar que a gente aprende. Mas na frente, Jesus sofrendo, e Jesus já está para
para desfalecer, para morrer. Qual foi as palavras que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Essas foram as palavras de Jesus. Por quê? Porque ali na cruz estava um amor. Ali na cruz não estava um derrotado, mas ali estava um vitorioso. Ali na cruz não estava um mau filho, mas estava o melhor filho. Ali na cruz estava aquele sobre quem caiu a voz do céu e disse: esse é o meu filho amado. Então, quando nós falamos de cruz, que ele na realidade não está mais lá na cruz, pelo contrário, ele reina. Sabe aquele cordeiro que João viu? Ele não teve o privilégio de nós que somos, eu e você temos. Agora ele não é mais o cordeiro, agora ele é o leão da tribo de Judá. Agora ele não é aquele coitadinho que foi lá que não podia murmurar, que não podia falar, que não podia reagir, que era na realidade o preço. Não, agora ele não é mais o preço. Agora ele é o Senhor dos senhores. Agora ele reina e vive. Sabe aquela Maria que estava lá chorando aos prantos. Eu imagino a dor que ela sentia naquele momento. O próprio João, aquele sentimento de medo, de pavor. Aquele sentimento de parece que tudo ruiu. Mas era sexta-feira. Entre a oferta e o resultado foram 3 dias. 3 dias. A Bíblia diz que o Senhor ele pregou para aqueles que estavam na mansão dos mortos. A Bíblia diz que inclusive eles, como judeus, tinham lá uma maneira de pensar que era 3 dias. Que se 3 dias não resolvesse, não resolvia mais. Mas no 3º dia, aquele Jesus que foi crucificado, morto, que foi lá ultrajado, humilhado, sabe, foi cuspido, sabe, foi maltratado no teu e no meu lugar. Aquele Jesus, ele ressuscitou, querido. No domingo ele ressuscitou. Ele agora, ele é um Deus, ele é Jesus ressurreto. Ele está vivo e reina. Sabe, é muito importante para nós que a gente deixe essa ressurreição gritar dentro de nós. Que essa Páscoa, que é essa festa de alegria, de passagem da morte para a vida. Porque Ele venceu a vida, porque Ele é a vida. Ele venceu a morte porque Ele é a vida. A morte não o conseguiu reter. Porque a morte não tem poder sobre Ele. Ele ressurgiu. E quando ele ressurgiu, ele levou juntamente com ele para a vida todo aquele que crê, todo aquele que se entrega nas suas mãos. É isso que ele quer de nós. É isso que essa Páscoa significa. A gente negócio de ovinho para cá, é coelho para lá, é um monte de... Irmão, isso na realidade são invenções do homem. Porque na realidade a Páscoa significa... Sabe, esse cordeiro que foi imolado marcou o lugar, marcou o território e nos atraiu para a vida, nos atraiu para Ele. Ezequias não se preocupou com a sua posteridade, ele não se preocupou com o futuro dos seus filhos. Agora a pergunta é, o próprio Deus se preocupou com o futuro dos seus filhos, enviando o seu filho, para que nós como filhos tivéssemos vida e vida em abundância. E você, o que você tem feito da sua vida? Esses dias, o que esses dias têm significado para você, querido? O que significa isso para você? Será que a Páscoa é essa passagem da escravidão para a liberdade? Sabe, aquele lugar onde você era simplesmente escravo, mas agora você era uma ovelha e tinha um pastor? Sabe, naquela Páscoa nós tínhamos Moisés, nessa Páscoa nós temos Cristo Jesus. Naquela Páscoa a gente tinha uma terra prometida, mas não sabíamos onde era. Nessa Páscoa nós também temos uma terra prometida, mas nós sabemos onde é que é. A Bíblia diz que é um lugar onde Ele foi preparar. É um lugar onde Ele está preparando para nós. Então é muito importante que o nosso coração se renda a Jesus. É muito importante que nós entendamos com clareza, sabe, que esse Jesus, esse Cordeiro Pascual que foi entregue por amor a você e por amor a mim, Ele seja revelado a você e a mim.
Na época eu lembro que eu assistia esses filmes da Paixão de Cristo, ficava nervosinho, mas continuava a mesma manguaça, na mesma bagunça de sempre. Mas hoje não, hoje não. Hoje eu vejo, eu entendo que a cruz na realidade não foi lugar para que a gente se entristeça. A cruz, na realidade, foi um lugar de resposta para a minha necessidade, resposta para a tua necessidade. A cruz, na realidade, é um lugar de tristeza, de martírio para quem não entende. Mas a cruz, para nós que estamos em Cristo Jesus, é o lugar de vida, é o lugar de abundância, é o lugar onde as portas se abriram. A ressurreição, na realidade, nos leva juntamente com Ele para uma nova vida com Cristo Jesus. Aquelas pessoas que não conseguiam entender e discernir a palavra, a ressurreição trouxe sobre nós entendimento da palavra. Porque quando Jesus ele é assunto, ele vai para estar com o Pai, ele diz claramente, é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha e ele vos dirá tudo aquilo que vocês têm que fazer. Ou seja, a ressurreição produziu entendimento em nós. A ressurreição produziu vida, produziu transformação na minha e na tua vida. Agora a pergunta é, o que é que essa transformação tem gerado? A pergunta é, o que é que essa Páscoa significa na tua vida? Será que Páscoa após Páscoa vão acontecendo e você continua a mesma coisa? Será que como Ezequias você não está preocupado só com a sua casa? Ou será que você tem sido esse elo entre Deus e a sua família? Ou será que você realmente tem entendido claramente o que você precisa ser na sua casa? Que você precisa ser uma semente, como Jesus foi uma semente que morre e que produz fruto. A cruz, na realidade, experimentou essa semente morrendo para produzir fruto. E esse fruto se tornou essa árvore da vida, na qual nós fazemos parte, na qual nós somos ramos, porque nós somos enxertados dessa árvore que ressuscitou. Para quê? Para produzir frutos, e frutos de arrependimento, frutos de graça, frutos de amor, para que as pessoas possam entender, olha, está ligado em Jesus, está ligado em Jesus. A pergunta que não quer calar, você, querido, você tem produzido fruto que alegra o Senhor? Você tem produzido fruto que mostram claramente que você está ligado nessa semente de amor? Você em casa, você é a semelhança de Cristo. Nas suas decisões você está semelhante ao Senhor, a Jesus, ou você está semelhante a Ezequias? Quem você é? Os Isaías, que são os profetas de Deus, quando vêm te dar uma palavra, como você lida com isso? Na Páscoa é um lugar de vida ou morte. É o lugar onde você entra na liberdade, onde você fica. Naquela Páscoa foi isso que aconteceu. Quem não quis estar com a marca do reino, perdeu o seu primogênito. Houve um clamor, houve choro. Mas para aqueles que estavam com a marca, que estavam em Cristo, a marca do Cordeiro, aqueles que receberam o sangue do Cordeiro, não houve clamor, não houve choro, mas eles perceberam que eles foram protegidos. Essa proteção o Senhor Ele quer te dar. Esse sangue do Cordeiro que foi aspergido lá naquelas portas, não é para aspergir na porta e nem nos umbrais das portas da sua casa e nem da igreja, mas é o sangue que precisa lavar a tua vida, é o sangue que tem que cobrir a tua vida, para que tu seja livre de todo pecado, para que tu entre numa nova história, para que você seja poupado, sabe, de tudo aquilo que está acontecendo, de tudo aquilo que espera o pecado. Esse Jesus que ressuscitou, Ele não está mais lá com aquele negocinho lá cobrindo os órgãos sexuais, não está lá mais com aqueles pregos nem de braços abertos, não, de jeito nenhum. A Bíblia diz que agora
Ele está sentado à direita de Deus Pai. Agora Ele reina e Ele prepara a sua volta. Então tudo isso que está acontecendo nesses dias, toda essa situação que você de uma certa forma foi forçado a ficar em casa, que você comece a analisar a sua casa, que você comece a analisar o que é que tem acontecido na sua vida. Se você é de Cristo, se você não é. Se você faz parte daqueles que obedeceram a palavra, como na primeira Páscoa, obedeceram a palavra como na segunda e principal e mais importante Páscoa e definitiva Páscoa. O que você faz com isso? O que você faz com isso? Esses dias você consegue perceber? Você consegue perceber o leque de oportunidade, o leque de graça, de vida e de palavra que Deus tem derramado sobre nós, o desejo urgente de Deus de nos atrair para a sua presença. Querido, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos. Essa Páscoa fala de saída. Saia desse lugar de afastamento de Deus. Saia desse lugar de escravo do pecado, de escravo das suas próprias ideias, de escravo de suas próprias opiniões, de escravo de suas próprias experiências. Assim como esse cordeiro que foi para o altar, que você se torne um cordeiro também para ir para o altar. E assim como o primeiro cordeiro foi para o altar, o cordeiro que se chama Jesus, que tu vá após ele, que a gente, todos nós, que a gente tome esse rumo e que a nossa vida seja entregue para ele, para que ele possa produzir em nós uma mudança de vida. Querido, que nessa Páscoa que você está em casa, que seja uma Páscoa diferente, que seja uma Páscoa que você realmente possa experimentar essa saída daquilo que é velho para experimentar algo novo. Deus quer agir na sua vida, querido. Você, aí onde você está, Deus conhece o seu coração, conhece a sua vida por completo, e Ele não é o acusador, querido. Deus não é o acusador, Jesus não é o acusador, Ele é aquele que te chama. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele ressuscitou e vive, Ele está vivo aqui, Ele está vivo aí onde você está. Ele tem noção de tudo que acontece com você. Ele conhece a sua vida por completo. E acima de tudo, querido, Ele quer ter um tempo com você. Amém? Eu queria que você fechasse os olhos onde você está. Talvez você seja uma pessoa que se afastou do reino de Deus. Talvez você seja uma pessoa que nunca pensou na possibilidade de aceitar Jesus como Senhor. Mas nessa Páscoa, querido, eu queria te convidar para uma nova experiência. Aquele Jesus que foi para a cruz, Ele na realidade, Ele está vivo e Ele chama por você. Ele chama por você. Eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Aquele sangue que foi derramado lá na cruz, por mim não foi em vão. Não foi em vão. Será que hoje, nessa Páscoa, você não é obrigado a entender que aquele sangue derramado por você tem sido em vão? Será que não é hora de você chegar diante de Deus e falar: Senhor, a partir dessa noite, a partir desse momento, esse sangue não será mais em vão, porque eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Querido, entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Coloca diante dele. Aceita o sacrifício que foi feito naquela cruz, que ele possa realmente ser aceito por você, porque ele possa valer na tua vida. Pai, nessa noite, Pai, nós te bendizemos, Pai.
Nós te agradecemos, ó Pai, pela graça, pelo amor de podermos, ó Deus, estar diante de Ti, de podermos, ó Deus amado, ouvir, podermos falar da Tua palavra, podermos, ó Deus amado, estar diante, Senhor amado, dessa graça tão grande, Pai, que nessa Páscoa, Senhor amado, que é uma Páscoa diferente de todas as outras, Pai, onde as pessoas estão em casa, Pai. Ó Deus amado, que o Teu Espírito, ó Pai, leve cada um deles, ó Deus, a se voltar para Ti, ó Deus, a observar, Deus amado, aquilo que Tu tem, ó Deus amado, a aceitar o plano de salvação que Tu tem para cada um deles, Pai. Ó Deus amado, nós clamamos, ó Pai, quebranta cada coração, Senhor, que não sejam corações, ó Deus amado, que assim como o coração de Faraó, que foi endurecido, Deus, e Tu, ó Deus, que endureceu aquele coração, Pai, nós como igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, aquebranta, Deus, cada coração, Pai, aquebranta, Deus, para ouvir a Tua voz, Pai, lança fora, Deus, toda a surdez espiritual, e que cada um possa ouvir a Tua voz, ó Pai, ó Deus amado, e aceitar, Deus amado, esse plano de paternidade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, que Deus possa te abençoar. Assim como eu falei no começo, né, que eu tenho vergonha de alguns momentos, no começo do meu casamento, quando os meus filhos eram pequenos, né, apesar de eu ter tentado agradá-los comprando presente, mas eu não fui um bom pai. Eu queria que você, nessa Páscoa, que você realmente pensasse nisso. Que tipo de pai você tem sido? Você tem sido um pai modelo de Deus para os seus filhos? Você tem sido aquele pai, ou filho, ou filha, ou esposa? Você tem sido a pessoa de Deus na sua casa, onde você chega e as pessoas sentem segurança, sentem prazer? Essa Páscoa, qual o significado que ela tem para você? Esse Jesus que foi entregue no Calvário, na cruz, que sofreu no teu lugar, no meu lugar. O que isso significa para você? Qual é a sua atitude diante de tudo isso? Ou será que simplesmente é uma Páscoa, uma festa onde o mundo diz que é uma festa com coelhinho e com ovinho de chocolate? Qual é a Páscoa que você quer para você? Eu espero que você, assim como eu e assim como nós, como igreja Casa do Pai, aceite realmente a verdadeira Páscoa, onde existe um Cordeiro de Deus, que foi entregue, foi imolado, que morreu, mas ressuscitou, e que agora não está mais como Cordeiro, mas agora age como leão, como aquele que reina, como aquele que governa, como aquele que tem autoridade. Esse é Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você possa visitar www.casadopai.net.br. Que Deus te abençoe. Um abraço